E esse setor de tecnologia é super importante. O Brasil está investindo agora na indústria de semicondutores, que é o pilar da tecnologia. E adivinha, Coreia do Sul investiu há muito tempo atrás, Taiwan investe há mais de 30 anos, que é um principal centro. E esses são setores que é como eu falo, se a gente deixa só o mercado por si só, vai vir um monte de empresa gringa, vai usar nossa mão de obra e vai mandar o dinheiro para fora. Então, eu gostaria, quem dera fosse fácil ao ponto de você abrir o mercado e ele se desenvolver sozinho. A gente tá defasado, a gente precisa de uma ajuda, um empurrão, pra chegar e conseguir competir com fora, que foi o que os países fizeram. Eu não sei se isso vai dar certo aqui, cara. Cara, é uma boa pergunta. Aqui, se você for falar assim, ó, vou arrumar uma grana ali e tal, primeiro cara vai ser um senador, ele vai lá e vai comprar a empresa. Opa, vai vir grana bem pra mim aqui. Cara, é uma boa pergunta. Será que vai dar certo? Que opção que a gente tem? Que a gente ficou muitos anos à mão do liberalismo, né, digamos assim, sem investimento do Estado, que foi mais ou menos o governo FHC. A gente ficou 40 anos durante a República Velha, que faz tempo, foi a mão do mercado. E a ideia, o que o mercado sozinho é bom de fazer? Manter o status quo. Então a gente é bom em agricultura. Se você deixa o mercado livre, a agricultura vai continuar. Só que a agricultura é uma indústria de baixo valor agregado. Ela requer pouca mão de obra especializada. Cada vez menos, né, cara? Então, e aí... Mas geral, né? E aí a gente não tem, por exemplo, não tem como não comparar, mas eu posso pegar a Europa, por exemplo. O cara da Volkswagen trabalha de engenheiro, administrador técnico. O cara que trabalha no campo, fazendeiro ali, ganha 1.000, 1.500. O cara da Volkswagen equivalente, né, ganha 4, 5 mil. Por quê? Mão de obra especializada. Isso que dá dinheiro. E a agricultura é um setor que não requer muita mão de obra especializada. E se a gente deixa do jeito que tá, a agricultura se mantém. Essa que é a que a gente viu nos últimos anos. Então, assim, eu entendo tudo que você fala, eu até concordo com boa parte da sua visão. Robertinho é do agro, hein, mano? Não, concordo com boa parte. Ele vai grilar aqui agora. Concordo com boa parte da visão dele, enfim. E a hora que você fala que, tipo assim, o agro usa pouca mão de obra, a gente tem que entender que é uma parte que dá rendimento para o Brasil. Se a gente extinguir isso, já não tem como suprir essa arrecadação, porque já não tem investimento, por exemplo, em nenhum outro segmento, sabe? Não tem mesmo, não tem indústria, não tem nada aqui. Mas o que me preocupa mais ainda é pensar na situação seguinte. A gente já tem um imposto muito alto, a gente já é sugado aqui, eu falo brasileiro normal, o colaborador de forma plena, e a gente não vê retorno nenhum. O problema para mim hoje não tá mais no Brasil, tá só na administração mesmo do dinheiro, porque que é arrecadado, mano, é arrecadado pra caralho. Vamos pensar, a gente pensar, o ano passado gastou 1 trilhão, mano. Sabe quanto que Você mexe com a economia. O ano passado o governo gastou 1 trilhão. Joga 1 trilhão no mundo, a gente vê grana. No mundo inteiro. A gente não viu grana aqui no Brasil. Sabe e o cara quanto... gastou 1 trilhão, mano. Vamos lá. 1 trilhão, a gente tem que comparar por medida per capita, ou seja, pelo PIB. Isso dá 33% do PIB. Isso é de longe, não é um dos primeiros lugares. Por exemplo, Noruega, 44% do PIB. Islândia também, 40%. Então, você entende que assim, o Brasil arrecada muito, só que o problema não é o quanto arrecada, e sim como arrecada. E é aí que entra. Por exemplo, o Brasil tem o mesmo nível de carga tributária do que vários países da Europa, menos do que a França, por exemplo, mais ou menos na linha do Reino Unido. Então ele arrecada muito, assim como a França. A questão é como ele arrecada. Aqui no Brasil, talvez vocês já devam saber disso, o imposto é sobre o consumo. A alíquota de imposto de renda do Brasil é ridícula. Nenhum outro país tem isso. O cara ganha 5 mil no Brasil, ele paga 27,5. O cara ganha 10 mil, paga 27,5. O cara ganha 50 mil, 27,5. O cara ganha 100 mil, 27,5. Cara, qualquer país sério, os Estados Unidos, que é um país, de fato, que tem um estado menor, se o cara ganha 100 mil dólares, ele paga 40% de imposto. O Brasil paga menos imposto de renda do que os Estados Unidos. Então, mas aí você fala, pô, mas a carga tributária do Brasil é maior. De fato, porque o Brasil cobra imposto do pobre. Quem não paga imposto no Brasil são os ricos, infelizmente. E veja que eu não tô falando de taxar a fortuna. Eu tô falando de aumentar a alíquota do imposto de renda, que os Estados Unidos têm, por exemplo, há muitos anos, muitos anos. Então, o Brasil cobra muito imposto? Concordo. Só que de quem que ele compra? De quem que ele cobra? Essa pizza aqui, por exemplo, um monte de imposto. Só que não era a gente que devia estar pagando esse imposto. Quem devia é o cara que faz 3 milhões. E veja, eu não tô falando, a gente tem que sufocar o cara. Não, pra ele, 40% da renda dele
Cara, não, ele ganha 2 milhões por ano. Pô, vai ganhar 800 mil sem imposto. Pô, cara, 800 mil tá ótimo. E veja que eu tô falando de taxar pessoa física e não pessoa jurídica. E é isso que é muito importante que os países fazem. Todos os países ricos, eles taxam a pessoa física e não a jurídica. Por quê? A jurídica reinveste. O dinheiro fica na empresa, ele usa pra contratar. A pessoa física, não. É o que ele vai ganhar pessoal. Então, como eu falo, Estados Unidos, 40% de imposto. Cara, Dinamarca, aí beleza, acho que é um pouco extremo. 55% de imposto de renda. O cara pega metade do dinheiro dele e dá pro governo. Isso eu tô falando quem ganha mais de 100, 200 mil equivalente a reais, né? Então, o cara é realmente rico. E por isso, não é à toa que eles têm um sistema público muito bom. Porque ele pega lá do cara de cima e dá pros caras de baixo. Então, né, com o sistema público de saúde. Então, o Brasil cobra muito imposto? Sim. Por isso que a gente tem que fazer uma reforma tributária muito mais rigorosa do que a do Lula fez, né? E diferente em alguns sentidos também. Eu sou crítico à reforma, apesar de ter alguns pontos legais. Isso. A primeira parte da reforma foi de simplificação de impostos. Ótimo. Ótimo. Todo mundo concordou, passou facinho. A segunda já mexe no bolso de quem é mais rico. E aí os deputados, que normalmente estão associados a essas pessoas, já não gostam muito disso. E aí, porque o importante seria aumentar a alíquota de imposto de renda. E infelizmente as pessoas não querem isso, né? Muitos daqueles deputados, a verdade no e cru é essa, receberam dinheiro de quem tem muito dinheiro do Brasil, né? Quem acumula muito, quem tem muitas terras, quem tem muitas empresas. E essa galera não quer ser taxada, mas ela precisa ser. A questão é que a gente precisa bolar de um jeito que seja progressivo, não é do dia pra noite. Você paga 27% de imposto, agora você vai pagar 40%. Não, calma aí. Vamos aos poucos. De pouco em pouco ele enche o papo. Então você vai tirando aos poucos do rico e dando para os mais pobres. E aí sim a gente vai ter uma economia mais coesa, em que as pessoas consigam investir, consigam abrir seus negócios, que aí não vai estar sufocado por aqueles impostos. Porque se você também só corta o imposto do mais pobre e não adiciona do rico, aí que o nosso serviço público vai ser socateado. O que você achou de centralizar a arrecadação? É bom. Assim, vamos dizer assim, é mais como um bônus, né? Não é o problema da questão. O problema da questão é imposto de renda e imposto sobre consumo. O Brasil tem um dos maiores impostos sobre consumo do mundo. Isso não pode, né? Que quem consome mais são os pobres, proporcionalmente, né? Então, essa questão de centralização, ótimo, bom, mas não é a raiz do problema, entendeu? Tem que pegar a raiz do problema. Isso daí é mais algo lateral, que é bom, não tô falando que é ruim, mas não resolve o problema, infelizmente. Cara, eu vejo um problema muito grande. Porque você vira o senhor do território ali, sabe? Todo mundo tem que pedir benção. Meio que você fica meio vendedor de favores. Ah, mas ele tem que repassar? Tem. Mas ele pode atrasar isso, ele pode não chegar. A gente sabe como é que funciona tudo isso. É um processo que acaba ficando extremamente burocrático e caminha para a mão de um só. Cara, quem é esse cara? Tudo bem, hoje é um que tá lá em cima, amanhã é outro. A gente não sabe quem é esse cara que vai estar lá amanhã. Eu não tô entendendo exatamente. Não entendi muito bem. Esse dinheiro vai tudo para a mão do executivo agora. Do federal. Do Ministério da Tesouraria, sim. Ele vai distribuir para os estados. Uhum. Cada estado já tem a sua parte, né? Já é pré-determinado isso. Só que assim, cara, a gente sabe como vai funcionar isso aí. Se você tá contra alguém lá, é lógico que eles vão te sacanear de alguma forma. A gente sabe que esse repasse não vai ser da mesma dimensão, ele não vai ser no prazo, sabe? Ele vai, de alguma forma, ser sacaneado. Uhum. Eu não gosto de poder na mão de um só. Principalmente aqui onde a gente sabe que a corrupção é extremamente grande. Só que vem para esse órgão, para depois passar nesse órgão, para depois vir para esse órgão, para depois vir para esse. Sim. Felizmente a gente não vive numa ditadura e toda ação do executivo precisa passar pela aprovação toda não, mas a grande parte das ações, especialmente as que envolvem muito dinheiro, precisa passar pela atenção do legislativo. Sim. Então é um sistema de poderes, um sistema de contrapeso. O que o Brasil precisa fazer, isso é muito importante, é não votar só no presidente. Tem gente que chega lá, vou votar no tal presidente. Legal, e quem que você votou no deputado? Eu vi um santinho ali na rua e votei em qualquer um. Não. O deputado tem um papel fundamental, inclusive devia ser maior. Eu sou a favor do parlamentarismo, que não tem essa papagaiada de presidente. O poder tá no parlamento. O primeiro-ministro no parlamentarismo, ele é muito mais um representante do que um cara que realmente detém poder. Isso, infelizmente, é um problema que não existia no mundo até os Estados Unidos chegar e falar, vamos fazer o presidencialismo aqui por causa a gente tem aquela imagem do salvador da pátria. E, cara, a maioria dos países ricos não... Assim, só os Estados Unidos, que tem muitos problemas, é um país presidencialista. Todo o resto é parlamentarista. Japão parlamentarista, Alemanha parlamentarista. Por quê? Porque aí o poder não fica na mão de um só, que beleza, não é um poder absoluto, mas é muito poder na mão do presidente. E aí fica distribuído no parlamento. E as pessoas só votam pro parlamentar. Então ele vai ter que ter atenção pro parlamentar.
quem que vai ser aquele cara tem que ser a minha representação no Congresso. Aquele cara Isso. é o mais importante. Porque ele vai passar as leis e tal. E esse formato é muito, muito melhor. Uma Você já pena escutou o projeto do Luiz Bragança? Já, De já. monarquia? Cara, já dei 7 poderes e tal. Eu achei massa, cara. Gostei. A verdade, nua e crua, é assim. Existem duas monarquias. A monarquia absolutista, que é a que o rei tem poder, e que normalmente é muito ruim. Sim. E a monarquia constitucional, que o rei não tem poder nenhum. Não adianta. Ainda simbólico. Zero, 100% simbólico. E, no final das contas, não muda nada. Com todo respeito aos monarquistas, mas Você assim... acha que é um presidencialismo ali Não, fantasiado? Não, ele é um parlamentarismo, só que assim, a figura do rei não muda literalmente nada. Tanto é que a Alemanha é uma república parlamentar e o Reino Unido é um reino parlamentar. E os dois têm o mesmo nível de riqueza. E tem as mesmas estruturas políticas e tal. Porque o rei literalmente não serve pra nada. Então é mais um enfeite do que realmente. A não ser que o cara seja um monarquista absolutista. Aí ele vai pra Arábia Saudita, que lá o rei tem poder. Agora, em toda a Europa, o rei é simplesmente uma questão cultural ali, mas não tem poder nenhum. Então, você é a favor da monarquia? Cara, se for parlamentar, eu vou ser a favor por causa do parlamentarismo. Se vem o monarquismo de junto, não muda nada. A verdade é essa. É nua e crua pros monarquistas. A verdade não muda nada, porque o rei é simplesmente um símbolo que tem muito mais um papel subjetivo, que não... Qualquer pesquisa que você vai ver sobre índices de monarquia, você vai ver que a monarquia não impacta na economia. E se ela é constitucional, ou seja, o rei não tem papel nenhum, ela não impacta na política também.